Salve o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, família. Que alegria poder estar aqui mais um dia com vocês. 21º dia, onde nós vamos falar de uma virtude extremamente importante e que o coração de Jesus, sagradíssimo, adorável, nos conceda a virtude da fortaleza. A fortaleza é a virtude dos que enfrentam com coragem as dificuldades, os perigos e até a morte, pelo serviço de Deus e o bem dos irmãos. Então, um coração forte é um coração viril, generoso e sadio, que suporte peso e adversidade até grave e até mesmo a morte violenta. Essa parte é bonita, né? Ele vai falar justamente do que você já deve ter pensado, né? Pensemos no coração dos mártires, que entram na arena de encontro às bestas ferozes para se deixar devorar e não trair assim a fé em Jesus Cristo, que disse: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O glorioso São Sebastião, ferido pelas flechas dos carrascos, caiu gravemente ferido, mas não morreu. Foi curado pelos cristãos e se recuperou, mas longe de pensar em fugir, corajosamente se apresentou ao imperador Diocleciano e disse, vendo-o tremer: tu tremes, César, por quê? Temes que eu tenha escondido um punhal sob o hábito? A única vingança dos cristãos é aquela de rezar pelos próprios perseguidores e assassinos. Olha a fortaleza. Em primeiro lugar, foi curado e voltou, porque ele sabia que era desígnio de Deus. Se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse falado algo no coração dele, falando assim: olha, Sebastião, é o seguinte, eu tenho um tempo de apostolado, eu tenho uma obra para você, prudente agora é você não ir, entendeu? Porque você foi curado, então eu quero que você faça alguma obra. Ele teria obedecido a Deus. Mas aquele era o momento dele. E ele foi. Mas olha só o porquê que ele foi. Aquele homem, ele era inflamado de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era consumido pela vida da graça. Ele estava sendo robustecido por uma ação fortíssima do coração de Jesus, dominado pelo Espírito Santo, porque Tertuliano dizia que o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Ele chegou, ele enfrentou, ele falou na cara, sem medo nenhum: olha isso, você treme. A única vingança dos cristãos é aquela de rezar pelos próprios perseguidores e assassinos. Isso daqui é um coração forte. E nós não temos noção o poder que um sangue derramado de um homem assim gera para a Santa Igreja. Porque uma das coisas que eu li, que eu achei mais bonita até hoje na minha vida de católico, é que Santo Agostinho, quando comentava o assassinato de Estevão por Saulo, dizia: se Estevão não tivesse rezado por Saulo, olha que coisa linda, a igreja hoje não teria um Paulo. Então, quando esse sangue é derramado, ele não fica sem a justiça, do qual comentamos no dia de ontem. Ele vai frutificar, porque o mesmo Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E ele continua dizendo aqui, o Padre Maneri: mas pensemos na fortaleza do coração de Jesus, o divino Marte, que se doou à imolação por nós, deixando-se atingir pela espada de Longuinho. Por que Jesus se deixou imolar? E o que o amparou no sacrifício? Olha que bonito, somente o amor. Pois só o amor é mais forte que a própria morte. Só a fortaleza que devira do amor é corajosa, embora não temerária, e nos torna audazes na dedicação, até mesmo no sacrifício total. Jesus se comportou assim conosco, e a fortaleza do seu amor pela nossa salvação o amparou no Getsemane, sobre os flagelos, a coroação de espinhos e a condenação aos gritos crucificai-o. Sobre a cruz, e continua a ampará-lo na Eucaristia como vítima sem cessar, que intercede por nós, Hebreus 7:25. É necessário um coração fortíssimo para aguentar as traições dos amigos, os ultrajes e blasfêmias dos beneficiados. E o coração de Jesus não só ampara, mas está pronto em perdoar, em esquecer, em reabraçar quem se volta a ele. Ele se preocupa unicamente pela salvação dos homens, e quem volta a ele o ouvirá repetir o que o pai do filho pródigo disse: este meu filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e tornou a viver. Isso que é bonito que ele vai falar agora. Quando se ama, se é assim. Mas cresce o amor, mas nada se ora do que a pessoa amada. Isso a gente pode ter certeza. É um coração forte. Porque para amar da maneira que Jesus ama, qual que é? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E dar a vida da maneira com que ele deu, a pessoa tem que ser forte. E aí tem que ter treinamento, oração, prática de virtudes, tudo o que foi ensinado até agora, como refrear os apetites. Tanto que eu fiz uma meditação sobre a mortificação aqui, e teve algumas coisas na minha vida que eu tenho mudado relacionado a isso. Então acreditem, pessoal, os frutos são abundantes.
Na minha própria vida, que estou aqui lendo isso, que estou meditando com vocês, cesando com isso, eu disse que esse mês aqui está sendo infernal para minha vida. Tá assim, eu estou sofrendo os combates espirituais com Satanás que não está de brincadeira. Mas por isso mesmo que essa meditação está sendo importante. Porque Nosso Senhor, quando me pediu em oração para fazer, ele já sabia que viria uma perseguição muito grande do demônio. Entendeu? Então ele pediu ao meu coração para fazer essa meditação, porque algumas coisas que eu fosse ler aqui ia ser uma estratégia para me preparar com maior força para os ataques do inimigo. E é isso que nós precisamos, de fortaleza. Porque nesses tempos, o que estamos para viver, quem não for forte vai rodar. Sabe? E quando sabemos que quem nos ama e quem poderemos amar é uma pessoa divina. O amor pode alcançar uma força que supera todo limite e nos torne loucos por Cristo. 1 Coríntios 4:10. Capazes de repetir o que dizia o ardente São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? As dificuldades, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nem morte nem vida nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 39. É um coração forte assim que nós precisamos. Forte no amor. E aí ele vai falar do coração débil. O homem é uma criatura de coração débil. A instabilidade, a fragilidade, o egoísmo, a fraqueza muitas vezes tem o domínio do coração do homem. Até em frente aos afetos mais sagrados, o coração do homem não promete mais que uma relativa segurança. Quantos afetos humanos arruinados pela infidelidade conjugal? Quantos empenhos sagrados profanados pelo abandono da missão sacerdotal? Quantos vínculos de amizades quebrados pela instabilidade do coração do homem? Pessoal, nesse tempo, quantas famílias que não foram quebradas? A minha mãe é psicóloga. Eu fiz uma live dizendo que ela era psicóloga. O que tem de pessoas que estão procurando ela por tanta dificuldade e principalmente no campo da família. É aqui que é onde o demônio ataca. E procuram uma profissional, que é psicóloga, mas ao mesmo tempo católica, porque sabe que tem virtudes morais, valores, entendeu? Por quê? Porque está sofrendo tanto, mas tanto na vida conjugal, em tantas áreas da vida. Quantos sacerdotes nos últimos tempos que abandonaram o ministério? Até sacerdotes, teve uma época que estava tendo uma rede de suicídio de padres. Entendeu? Então quer dizer, olha, eu vou falar dificilmente, é muito difícil. Ou nós entendemos, nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, o que é adquirir virtudes, porque pode ser que isso daqui foi um aviso de Nosso Senhor. Eu estou preparando vocês. Segura firme porque a pancada está vindo. Se o coração do homem é capaz de amar com dedicação sem igual, é também capaz, porém, de se deixar seduzir por um prazer, por uma satisfação, por um gozo imediato. Um dia, um pai de família perguntou ao santo cura d'Ars: posso levar a minha filha a um baile? Não, meu amigo, respondeu o decidido santo. Mas ela não dançará, disse o pai, e o santo disse: dançará o seu coração. Quantas vezes que eu já fui perseguido por algumas pessoas me apelidando de fanático, de radical, porque eu já falei várias vezes contra baile nas minhas pregações, e essas coisas todas. Não, mas não é assim. Aí quantas vezes que eu já ouvi grupos de jovens, daqueles jovenzinhos que se olha e fala assim: meu Deus do céu, mas como é inocente, tadinho. Não, porque eu vou lá para evangelizar, e não é assim não, Deus está junto comigo. Olha aqui, ó, a resposta de um santo: mas dançará o seu coração. Entendeu? E aí a pessoa, ela tem que ser forte, mas a ocasião que ela está vivendo, a fortaleza dela é para fugir. São José Maria Escrivá dizia: não tenha medo de ser forte, fuja, né? É mesmo assim, o coração do homem dança facilmente diante das seduções do mal. São muitos os cristãos que cedem às solicitações doentias e às vezes imundas do cinema, dos espetáculos televisivos, da imprensa e das modas escandalosas. Eu fico imaginando, nesse tempo de quarentena, quem são as pessoas que aguentam ficar em casa lendo, estudando e rezando, gastando tempo com vida de piedade, cuidando da família, entendeu? Foge para essas coisas mesmo, entendeu? Ficam só na televisão, entendeu? Às vezes basta que um amigo convide ao cinema ou passe uma revista pornográfica e não se tem força de opor-se. O padre não está querendo dizer aqui que não pode assistir nenhum filme, mas a maioria dos filmes hoje em dia, você sabe, que pela infiltração das pessoas que estão vendidas ao diabo, a sociedade deu as costas para Deus, é muita coisa pérfida, entendeu? Você diria que tantos cristãos que em tantos cristãos existe um coração de coelho no coração de um lugar de soldado do reino de Deus. E assim, onde existe um coração de coelho covarde, se falta aos deveres assumidos com grande empenho e até com entusiasmo. Você acha que a pessoa com esse coração de coelho vai querer se entusiasmar, se doar para Deus? Não.
Entendeu? Por isso que o diabo toma conta da sociedade. Quem que vai se opor? Cadê os homens de Deus? Cadê os apóstolos dos últimos tempos? Cadê os consagrados a Nossa Senhora? Fica aí tudo com esse coração medíocre de coelho, não faz nada mesmo. Pensemos, por exemplo, nos quantos que decidem fazer fielmente as 9 primeiras sexta-feiras do mês em honra do Sagrado Coração. Começamos com 1, 2, 3 sexta-feiras. Depois um problema, uma dificuldade que exigiria um ato de força. E ao invés se interrompe tudo, porque não temos um coração forte. Por isso que tem aquela frase de São José Maria Escrivá: começar para muitos, perseverar para santos. Aí a pessoa começa as 9 primeiras sexta-feiras do mês, sabendo que se ela concluir, ela vai ter a certeza do qual disse Jesus para Santa Margarida: eu fiz isso daqui numa aula, da salvação. E aí o que acontece? Primeiro, a adversidade, a pessoa para. Ela não sabe que o diabo vai tentar torturá-la, deixá-la louca, criar todo tipo de situação de oposição. Mas aí quando ela pensa na salvação da alma dela, ela prefere desistir e ter um coração forte do que salvar a sua alma. Ô raça vagabunda de medíocres, viu? Mas a devoção ao Sagrado Coração, quando sincera, torna o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. Humilde, manso, mas forte e corajoso. Santa Margarida devia ter um coração corajoso para conduzir a devoção ao Sagrado Coração. Era uma mulher sozinha, aqui ó, com pouca saúde, sem meios, reclusa em um mosteiro, sem experiência, incompreendida e mal vista pela novidade da devoção ao Sagrado Coração. Mas o amor repara tudo. Um coração cheio de amor divino pode tentar qualquer empreitada, e o coração de Jesus a amparou até o fim corajosamente. E às vezes a gente pensa assim, né? Ah, nossa, o santo tal teve graças maiores do que eu e tal. Olha o que viveu a Beata Maria Alexandrina da Costa. Ela tinha que escrever o que Jesus pedia para ela. Sabe onde que ela escrevia? Em cima de uma folha de papel de pão, porque ela não tinha dinheiro para comprar caderno para ela, não tinha folhas para ela. Entendeu? Olha o que passou o Padre Pio. Apanhava do demônio, saúde sempre frágil. Se não bastasse apanhar do demônio, tinha saúde frágil e ainda os estigmas, e era perseguido pela própria igreja, por cardeais, entendeu? Que denunciavam ele diante do Papa. Mas o que fazia com que eles fossem firmes? Ele não poderia falar: poxa, Jesus, você está me pedindo a obra, você me crucifica, tá? Eu tenho saúde frágil, o diabo me bate todo dia, eu sou perseguido, sofrimentos, a minha saúde é débil, e aí, Senhor, o que eu vou fazer da vida? Aí que vem a resposta para a pessoa que quer ser forte. São João da Cruz dizia: quando estiveres murmurando ou reclamando-se da sua vida, olha para o crucifixo e cala-te. Por isso que o Calvário é a montanha dos que amam. Por isso que o Sagrado Coração de Jesus sempre vai crucificar os seus devotos, porque não se forja pessoas fortes a não ser no Calvário. Então que o coração de Jesus, que amparou até o fim e deu coragem para Santa Margarida, também faça isso conosco. Propósito: empenho de fazer cada ano fielmente as 9 primeiras sexta-feiras do mês. Eu fiz uma aula sobre isso. E rezar agora as orações da página 127 a 132. Que o coração de Jesus pegue cada um de nós, que somos débeis, fracos, e nos faça forte. Lembrando que São Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece.